você vê Satanás aparecer como uma figura, como um ente, no livro de Jó. Quando os Benai Elohim, os filhos de Deus, comparecem perante a corte celestial, naquela cenografia antiga, né, de realeza, e com eles vem Satanás, Ra-Satã, que é o opositor, é o adversário, e cumpre um papel de promotor de justiça, não é? Diz, olha, você quer ver como as pessoas não são como elas são, como Jó não é como Jó aparenta ser, ele está ali. No mais, você lê, por exemplo, o texto hebraico de 1 Samuel, 2 Samuel, onde se menciona Satanás. Naquele tempo levantou-se Satanás contra Israel. Foi logo depois que os homens de Davi mataram os últimos gigantes, os últimos descendentes dos Nefilim, Refaim, Zebulim, aquela moçada inteira que se diz no Velho Testamento que descendia dos Nefilim. Quando são mortos os últimos, então diz lá, numa relação meio causal, então Satanás se levantou contra Israel. E foi aquela história de provocar o coração de Davi na soberba de fazer o censo, que veio quase a trazer uma destruição total para o país. No mais, você vê Ra-Satã aparecendo no hebraico, não necessariamente para designar uma pessoa, corporificação do mal. Algumas vezes você vê Satã aparecendo apenas como uma designação de adversidade, de adversário, de oposição, de oponência, mas não necessariamente de uma incorporação maligna, né? Aí você anda um pouco mais na história e você vê, por exemplo, no período dos Salmos, que é um período compreendido entre o rei Davi e o período pós-exílico em Babilônia, quando a maior quantidade de salmos são produzidos, você vê a figura de Satanás aparecendo com outra cara. Não é tipo a acusação de que no deserto, quando cultuavam a Moloque, era a demônios que cultuavam. Ou nos Salmos você vê uma outra designação. Você vê os seres espirituais perversos sendo chamados de deuses nos Salmos em grande abundância, não de demônios, nem de Satanás, nem de diabo, mas de deuses dos povos. Às vezes os deuses dos povos são apenas os ídolos inanimados nos Salmos. Outras vezes os deuses dos povos são poderes. Estão descritos no Velho Testamento como poderes, não como ícones. O episódio de Saul não entraria nessa, não? Ainda assim você tem o elemento do uso, que é o uso do espírito maligno por parte do Senhor. Veio... Sim. Da parte do Senhor um espírito maligno atormentar a Saul. Ainda havia no Velho Testamento essa liberdade de ver a malignidade trabalhando para Deus, que fazia parte assim da simplicidade da fé, o que é uma coisa que precisa ser resgatada. Quando você estava falando dos poderes, que tipo de poderes? Poderes em si mesmo, ou seja, deuses. Deuses, Benai Elohim, os filhos de Deus, são anjos, são deuses, como Jesus diz lá em João, quando ele diz, ora, se aqueles aos quais a palavra de Deus foi destinada, aqueles que ouviram a palavra de Deus, eles foram chamados de deuses, porque está dito no Velho Testamento, sois deuses, porque a palavra de Deus foi destinada, ele fala de si mesmo. Quanto mais aquele a quem Deus santificou e enviou, não será filho de Deus. Ou seja, no Velho Testamento, essa designação de Deus, ela tinha várias categorias, desde o inanimado, simbólico, do ícone construído por mãos humanas, até o ente espiritual real,
angelical, bondoso ou maldoso ou perverso, ou as entidades que haviam sido transformadas em deuses dos povos. O ídolo em si de pau e pedra, nada. A entidade espiritual, frequentemente levada a sério no Velho Testamento. Aí você tem aí nesse período dos Salmos essa alusão a culto a demônios e tudo. Aí você tem os profetas. E aí nos profetas você tem os enfrentamentos mais objetivos. Toda a luta contra Baal, contra Astarote, contra Moloque. Aí você vê como os reis de Israel estão ainda sujeitos à idolatria desde Salomão, né? Antes, no passado, você vê que eles nunca tinham largado de todo os ídolos do lar, não é? Aquelas pequenas divindades da Mesopotâmia, que eram quase que objetos de afetividade familiar também, que eram já carregados. Embora ele já confessasse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o ídolo do lar, que já vinha já desde tanto tempo, com benza-deus da tataravó, vamos levando, né, no camelinho escondido, vai aquela coisa bem afetiva. Mas agora, já séculos depois, eu já falei dos Salmos, dos profetas, estão naquele embate, choque direto com Baal e com o sincretismo e as assimilações, e território de Israel cultuando ao poste ídolo, aos ídolos nos altos, aos balaíns, aos deuses mais diversos, né, seduzidos pelas divindades. Aí depois as importações de deuses vão aumentando, a ponto de que você vê o profeta Isaías denunciando já agora o culto aos deuses do Oriente. Eles já tinham ido muito longe, estavam fazendo sincretismos cada vez mais distanciados. No meio disso tudo, você vê desde o Deuteronômio, não é? O que faz com que a datação do Deuteronômio tenha que ser bem mais antiga do que os modernosos querem, porque foi baseado no que o Deuteronômio dizia, que Saul, séculos antes do cativeiro em Babilônia, onde supostamente tudo teria sido escrito e atribuído a Moisés, baseado no Deuteronômio, manda desterrar todos as necromantes, médiuns e bruxos e feiticeiros de Israel. Então, o conteúdo daquela informação estava mais do que presente nos dias de Saul, portanto, 1000 anos antes de Cristo, né? Então a gente vem, mas são os profetas de Israel, no período anterior ao exílio e posterior ao exílio, que batem de frente, mas aí eles não estão batendo na figura de Ra-Satã. Eles estão batendo nas corporificações culturais que esse poder, esses deuses, tinham nas manifestações deles nos povos que cercavam Israel e que eram as assimilações e os sincretismos que Israel fazia. No meio disso tudo, você tem os dois textos áureos, assim, semi-metafísicos sobre o drama de Satanás. Um em Isaías, onde ele fala da estrela da manhã, não é? que caiu, e com ela uma quantidade enorme de glória se transformou em trevas. E você tem o profeta Ezequiel fazendo uma alusão ao rei de Tiro, que era um rei real, existente no tempo, no espaço, na história, com arrogâncias também supremas, numa época em que Tiro era uma joia dos mares, era um dos colossos de glória da antiguidade, e o homem tinha surtado, como no narcisismo luciferiano. Então ele começa a ser analisado pelo profeta Ezequiel, e logo a análise o transcende. Aí começa a colocar já essa figura que inicia como uma figura espaço-temporal histórica
morando em Tiro, um rei, Legal. começa a dizer, era querubim da guarda, estavas no Éden, já o transmuta para uma dimensão para além dele mesmo na história. Aí você fica com essas pistas desse acontecimento. Fora isto, em termos bíblicos, no Velho Testamento, você só vai ter outra vez aquela afirmação de que Ra-Satã se apresenta lá no livro de Zacarias, na presença do sumo sacerdote Josué, que está cheio de culpa dele, a culpa de Israel, toda aquela culpa. E Ra-Satã se manifesta como um acusador, um promotor de justiça perversão. E aí levanta-se o advogado de defesa e diz: o Senhor te repreende, Satanás. E cala Satanás e justifica o sumo sacerdote Josué, está lá na profecia de Zacarias. Aí entra aquele período e a abundância de manifestações de demônios que a gente vem a encontrar no Novo Testamento de Mateus para frente, quase 500 anos decorreram, 400 anos decorreram. E aí, de repente, a gente abre as páginas do Novo Testamento sem explicação e tem diabo para todo lado, Satanás saindo pelo ladrão, demônios sendo expulsos por todos os buracos. Aí você diz, poxa, mas o que foi que aconteceu? Onde é que essa galera estava? Onde é que essa moçada estava? Né? Por que apareceu? Aí você lê, eu me lembro que eu fiz essa pergunta a mim mesmo, bem novinho, com 18, 19 anos de idade, eu me intriguei, comecei a ler os teólogos. E os teólogos protestantes não diziam nada a respeito. Os teólogos protestantes, a explicação deles era simplesmente que, como Jesus era Deus, Deus encarnado e estava presente, então aquelas coisas todas, o diabo foi praticamente forçado a se manifestar daquele jeito para que o povo tivesse uma evidência esmagadora do poder de Jesus sobre as trevas. Mas como se o diabo estivesse ajudando Jesus. Foi um showcase, sabe? Foi um showcase para todo mundo ver mesmo como o poder é esmagador e não ficar mais com dúvida. Mas depois disso não acontece mais não. E ainda teve mais aquele pessoal que posteriormente, bem posteriormente, quando inventaram o cânon sagrado e fecharam o cânon, e aí ele se transformou em biblos, em Bíblia, em biblioteca, e aí ela foi ficando cada vez mais um livro, menos palavra e mais livro. E aí eles disseram, bom, agora que o livro está todo reunido, o que Paulo estava dizendo lá em 1 Coríntios 13, quando disse, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, língua, profecia, milagre, sabedoria, ciência, tudo mais foi embora. Eles não dizem isso da sabedoria e da ciência, senão não sobra dom nem para estudar a Bíblia e fazer teologia, né? Mas os outros todos eles eliminam. Então dizem que o perfeito que veio era a Escritura. Então, como agora a gente tem a Bíblia, a biblioteca na mão, então não precisa mais de língua, profecia, qualquer coisa sobrenatural, acabou. Aí eu olhei para aqueles caras e falei, bom, eu não consigo ter essa fé tão descrente dessa moçada, né? Eu já tinha visto coisa demais e eles não tinham visto nada. Todo mundo ali no seu laboratório de letras, estudando Deus e o diabo sem saber nada da vida. E no Brasil, quando você, na década que você se converteu, quem é que falava sobre esses temas? Muita gente, eu vou chegar lá até, se você me permitir. Muita gente falava. Mas aí eu vim dos protestantes para os pentecostais. Sim. Aí os pentecostais, a explicação era a seguinte, né? É óbvio que porque Jesus estava presente, o inferno ficou alvoroçado, aí a moçada não se segurava e se jogava mesmo, suicidamente. Então, estava passando e o inferno inteiro sendo sacudido. E era Jesus mesmo que estava chamando tudo isso à tona. Legal. Fica mais fácil de ouvir. Né? Fica mais fácil. Aí depois disso, o que se dizia era o seguinte, bom, e durante a vida dos apóstolos, eles expulsavam demônios normalmente, verdade, está lá. E depois disso, isso foi parando. Uma outra explicação muito interessante, até porque a religião foi ficando tão bruxa
tão feiticeira que não precisava mais demônio se manifestar do lado de dentro, porque o demônio já fazia parte do rito, já fazia parte da bruxaria, já fazia parte do que eu creio. A idade das trevas inteira, a maior parte desses 1.200 anos de cristianismo escuro e lúgubre foi uma grande macumba. Uma grande macumba, um grande culto a Moloque, foi uma grande bruxaria, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ainda assim, a questão não é respondida. A questão é, quem são esses caras? Esses demônios? Aí a simplificação cristã são anjos caídos, não é isso? Anjo caído. Aí a gente pergunta, quem disse? Onde é que está na Bíblia que são anjos caídos? Onde está escrito que são anjos caídos? Eu não estou dizendo que não são, eu só estou dizendo, tentando mostrar como muitos dos nossos axiomas, dos nossos pressupostos se fundamentam em heranças tácitas, inquestionáveis, de sabedorias, de conhecimentos ou de afirmações que a gente, we take for granted, e acha que é porque é mesmo e acabou. Mas talvez porque alguém... o questionamento levanta tantas perguntas que o indivíduo não quer entrar por eles. Mas talvez alguém poderia dizer, não, com a queda de Satanás, a terça parte dos anjos foi. Foi, mas é essa a explicação. Uhum. A grande questão é a seguinte, por que eles se tornaram tão estúpidos? Por que eles se tornaram seres quase animais? Por que a maior parte das possessões demoníacas são tão pouco ininteligíveis, são tão burras? Porque a maior parte dela parece que vem carregada apenas da carga obsessiva do indivíduo. Por que a maior parte delas não superlativiza o conhecimento, apenas emburrece a própria pessoa? Porque a maior parte delas, por exemplo, ao invés de ampliar a audição, quer fazer o indivíduo não ouvir. Ao invés de usar aquela boca para desgraçar o mundo com uma filosofia de morte, faz o cara ficar mudo. Por que ao invés de, enfim, gerar a superlativização do mal, a maioria delas parece gerar o encolhimento do próprio indivíduo. É como se fizesse mal apenas ao próprio indivíduo. A retração dele. Não é? Isso apenas para começar. Por que seres que são descritos nos Salmos e repetidos no Novo Testamento como maiores do que nós, né? Fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos, haveriam de ficar no simples ato de entrar um ser humano, de penetrar em um ser humano, se tornarem topeiras menos que binárias, às vezes, no raciocínio. A segunda coisa que chega como decorrência disso quando a gente diz que são anjos, nós estamos dizendo que anjos se incorporam em pessoas. Que é uma outra implicação que cristão não quer pensar. Cristão não quer pensar. Se está dizendo que um possesso é um anjo caído que incorporou uma pessoa, por inferência, se está também dizendo que pessoas podem ser incorporadas por anjos. Mas aí eles poderiam Aí vão dizer assim, mas um anjo que incorpore uma pessoa caiu. Deixa de ser um anjo bom, na mesma hora. Não é isso? Mas o que se está dizendo anjos incorporam pessoas. Estão dizendo, por outro lado, estão dizendo aliens incorporam pessoas também. Não estão dizendo? Porque quem é um anjo, senão um ser de outra natureza? Tudo que é de outra natureza é alienígena à nossa. Anjo é só um termo romântico para designar o que não é humano, sendo porém inteligente, sendo porém de uma constituição energética distinta da nossa, sendo ainda mais poderoso do que nós e não estando limitada aos condicionamentos
tão viscerais e pequenos do tempo e espaço. Como nós. Como nós. É o que nós estamos dizendo. E ainda dizendo que esses seres, de acordo com o Novo Testamento, especialmente, e nesgas do Velho, porque no Velho tem Miguel como príncipe, mas não tem designações hierárquicas. O Novo é que tem principados, potestades, tronos, soberanias, poderes. Nós ainda estamos dizendo que eles têm suas próprias hierarquias. E estamos dizendo mais do que isso. Estamos dizendo que esses seres, onde o menor deles, que nessas hierarquias neotestamentárias são chamados de anjos, esses eles são chamados de anjos, são maiores do que nós. Mas na hora que entra num ser humano, o bicho vira uma topeira. Aí alguém diria, bom, mas é que anjo deve perder capacidades mentais divinas quando cai. Bom, então o diabo se tornou um ser não perigoso. Porque ele é o maior caído, deve ter se tornado o pior de todos os burros. Mas a descrição que a Bíblia faz dele não tem nada disso, ao contrário. Diz que ele vai crescendo, e tem mais. Como qualquer outra criatura, o diabo não é um ser fixo. Ele está crescendo. Crescendo em trevas, crescendo em maldade. Paulo ainda fala, né? Nós não ignoramos os desígnios dele. Essa teologia relacional, ou do processo, que os cristãos usam para tentar estudar Deus, né? Que Deus estaria crescendo com os cristãos, com a fé, com o homem, com o desenvolvimento da consciência, as limitações de Deus e as trocas, os diálogos, os acertos, as autocorreções de Deus no processo relacional com o homem, que é uma teologia bastante em voga, porque ela transforma o homem num agente dialogal com Deus e também cria um álibi para a soberania de Deus extraordinário, né? Assim como eu disse que o diabo é o álibi dos monoteístas, a teologia relacional também é um álibi do Deus Todo-Poderoso dos cristãos, que também é amor e que precisa de menos consciência, menos potência, menos tudo, e de racionalidade para que ele próprio não carregue a culpa de tanta coisa do ponto de vista desses irmãos. Pois bem, essa teologiazinha aí, ela é ótima para estudar o diabo. Não Deus, porque Deus é. Deus não está crescendo. Não teria para onde mais, né? O diabo está... o instrumento de utilização, a ferramenta, o instrumental filosófico que eles estão usando para estudar Deus nisso aí, seria otimamente utilizável para estudar o processo de crescimento e de relacionalidade de crescimento do diabo com a humanidade. E com a história e com tudo mais. Eu creio que o diabo está crescendo. Então, voltando ao tema. Se o argumento é que esses seres, uma vez divorciados de Deus, eles emburrecem radicalmente, por que esse fenômeno não aconteceu com o diabo? Por que ele é o príncipe da mentira? Por que ele é o mestre de todas as ilusões, de todas as disfarçateias? Porque ele é o príncipe deste mundo? Por que ele é quem diz a Jesus, tudo isso eu te daria como se prostrado me adorares, como uma tentação real? Não era um blefe falando ali, não. Era um cara... não como um blefe. E Jesus nunca disse, aí vem o capiroto. Jesus sempre disse, aí vem o príncipe deste mundo. Ora, deste mundo, este mundo está entupido de inteligência. E Jesus ainda chegou a dizer que os filhos das trevas são mais hábeis na presente geração do que os filhos da luz, dizendo que se tem um lugar onde tem esperteza, é nas trevas. Então a minha pergunta é por que ela persiste? Esses bichos se manifestam e ficam tão burros. Quando se manifestam? Na maioria das vezes. Aí há aqueles que dizem, bom, mas os que se manifestam, por exemplo, no espiritismo kardecista de invocação, ficam inteligentes. Porque não são anjos, são seres humanos, são médicos,
são cientistas, são biólogos, são farmacêuticos, seres evoluídos, são literatos, são indivíduos assim, são os imortais da Academia Brasileira de Letras, de qualquer outra coisa, né? Lá não, lá é outro nível e outro departamento. Bom, eu tenho as minhas próprias opiniões, mas eu estou lançando apenas questões a vocês e questões ao pessoal que está se comunicando lá com o Chico, porque assim fica fácil demais, né? Fica um monólogo de mim comigo mesmo, fico eu e o fariseu orando de si para si mesmo. Então, Não. o problema agora é com vocês, eu levantei os problemas. Com certeza não é um problema fácil de dar uma explicação simples. Mas eu já escutei uma vez um amigo meu falando que quase essa questão, não chegava a ser essa questão colocada desse jeito, mas ele falava que o diabo precisava emburrecer a gente para quando vier a besta, todo mundo tá padronizado e aceitar aquela vida. É uma explicação mais ou menos dessa resposta. Mas é esse emburrecimento que o diabo faz da humanidade é pela via da inteligência. É diferente, não é pela diminuição da inteligência. É pela arrogância da pressuposição de mais inteligência, desde o Jardim do Éden. E também criando uma malha de vínculos que estão todos presos a conforto e poder, que fará com que o aparecimento desse homem da iniquidade, que virá tomado de todos os sinais e prodígios da mentira, que anteontem eu cheguei até a levantar a hipótese de que isso também vem carregado de fenomenologia quântica, de tudo que a gente puder imaginar quando chegar. Ele virá como um aparato do anjo de luz, da fascinação, do embevecimento total, da irresistibilidade. Então, ele nos emburrece na presunção de mais inteligência. Né? E não quer aprender por causa disso. Eu estou falando desse apequenamento. De você ver. Aí teria, por exemplo, aquela explicação também extremamente plausível, que é o ódio do diabo pela criatura humana é tão grande, a vontade destrutiva dele em relação à criatura humana é tão grande, que ele não se segura. Quando ele entra no homem, ele quer fazer aquele bicho virar cão, virar porco, virar gato, rastejar como uma cobra, quer humilhar aquilo ali, quer desfigurá-lo, quer levá-lo para a terra, se possível, quer designar a ele a jornada da serpente. Para mim, é até extremamente mais plausível se isso fosse uma compulsão demoníaca em relação à humilhação da condição humana. Mas ainda assim sobram muitas questões, porque teria que ser uma compulsão tão visceral, entranhada nesses demônios, mais poderosa do que o desejo deles de enganar o mundo. Quando a ênfase de Jesus é na mentira e no engano. A ênfase de Jesus é pai da mentira, é o homicida. Então, de um lado ele mata, mas ele quer enganar. E a ênfase o tempo todo é espírito do engano, do engano, do engano, do engano. Operação do engano, do engano. Então, será que a compulsão destrutiva e imbecilizante é maior do que essa pulsão primal que, segundo a Bíblia, existe nesse ser, que foi o que o fez cair na sua própria condenação, que foi a soberba, que é a vontade de ser grande e de enganar? Ou seja, a pulsão pela destruição do homem é maior do que o narcisismo do próprio diabo? Mas é estranho pensar também que, por mais que ele queira ser maior, caiu pela soberba, por exemplo, a gente não vê como que eu posso falar, esse crescimento da mesma forma que ele. Por exemplo, ele está usando a gente, por exemplo, certas pessoas, e para outras pessoas aquilo ali é algo a ser cultivado, a ser cultuado.
Então, para certas pessoas, aquilo que está acontecendo também pode ser algo a ser cultuado. Então, de qualquer forma, ele estaria também, ainda assim, levando vantagem em qualquer vantagem. que seja a ponta da beirada. Não é? Se, é paladar para todos os gostos, de cheeseburger e filé miau, querendo ou não, todo mundo, camarão ao catupiry. querendo ou não, a sociedade precisa de um como que um bode expiatório. Então, E você? Mas seria... Bom, eu cheguei aqui com alguns questionamentos de casa, mas esse aí que você falou, do emburrecimento da pessoa, eu não sei, eu estou aventando aqui, não tenho a mínima noção, mas seria o fato dele esfregar na cara de Deus: o que eu faço com a tua criação? Olha o que eu faço com quem tu amas. Olha a capacidade que eu tenho de transformá-los naquilo que você não é, que tu não és, já que eles são feitos à imagem e semelhança de ti, então agora eu vou fazê-los à minha imagem e semelhança, e esfregar na cara de Deus. Desculpa, estou sendo bem... E este emburrecimento não tem a ver com o fato de anestesiar as faculdades mentais do indivíduo, do poder de reflexão, do poder de decidir, de analisar onde é que eu estou indo, o que eu quero, para onde é que eu estou indo, o fluxo está indo para lá, vai todo mundo para lá, ninguém pensa, ninguém reflete. Esse emburrecimento não tem a ver com isso? Com a limitação do software? Sim, a limitação do software. Mas olha que interessante. Ontem, quando você estava descrevendo a pessoa que está possessa, sem os sinais esdrúxulos da possessão, e você foi ontem falando, e eu fui vendo claramente as pessoas que estão hoje na televisão falando de Deus. De sorte que para muita gente que está vendo, são pessoas possessas, e não é só nos olhos deles não, que a gente vê, como você disse antes, a gente está vendo realmente nas atitudes, no que eles estão vendendo. É Bíblia para ganhar dinheiro, tem na capa já está assim, ó, Bíblia para satisfação financeira. Ora, para quem está vendo, essas pessoas são inteligentes. Eu não consigo ver nenhuma, porque estão fazendo o contrário daquilo que é de Deus, dizendo que estão fazendo para Deus. Mas eu vejo nisso uma grande inteligência permeando isso no intuito de crescer como um homem para vender as coisas que querem vender, ou, quem sabe, o próprio diabo está fazendo isso para distanciar o homem de Deus. Bom, sim, Dani. Não, que realmente nessas questões bizarras, banais de pequenez, tanto da atitude do demônio como da situação em que se encontra o ser humano, realmente não consigo pensar uma resposta para isso. Eu pensei nesses casos de complexidade, de raciocínio, nos demais, mas... Eu acho que esse pessoal que está nos vendo em casa está numa moleza danada, não está fazendo as perguntas, e eu vou pedir ao Jack aqui para nos dar uma aliviada de Eliseu nesse tema, cantar uma coisa gostosa. Você tem uns minutinhos para escrever lá para o Chico trazer, tá bom? Então, tem gente aí, Chico? Tem gente fazendo perguntas aí a você, além daquelas de ontem? Hein? Teve, além daquela pergunta de ontem, o Sandro, o Sandro que nos ajuda nas quartas-feiras, ele perguntou, se eu entendi bem a pergunta dele, qual o motivo da imbecilização do diabo quando ele se manifesta, né? Aí ele faz ali uma comparação, dizendo que se as pessoas no local, existe uma cultura que teme o Zé Pilintra, o diabo se aproveita dessa situação e ele se manifesta como tal, né, de acordo com a conveniência do ambiente, ou da cultura, ou do próprio indivíduo. Então ele fez esse comentário e essa questão, por que o diabo se manifestar o faz assim, né? Tá, então nós estamos dando 5 minutos para quem está assistindo em casa poder se comunicar com o Chico pelos meios que já estão revelados, para você fazer essa pergunta. Do contrário, a gente vai começar a tocar isso para frente, tá bom? Eu tenho. Você tem uma? Eu tenho, que ficou rodando a minha mente. Você quer perguntar agora? Pergunta agora. Olha, se
eu fiquei perplexo com a perplexidade que eu descobri daquele assunto de ontem, de que houve realmente perplexidade. Aí eu parei até de ler a Bíblia para começar de novo. Colossenses fala que a cruz destronou potestades, principados, renegou ao desprezo. Houve um momento em que Lúcifer entendeu, estou derrotado. Se houve quando? Agora, se ele já discerniu, estou derrotado, por que o escárnio da cruz continua tão grande naqueles que falam de Deus? Mas por quê? Pelos pastores, por aqueles que deveriam levar a mensagem da cruz. Eu fico pensando, será que Satanás ainda acha que não está derrotado e continua? A pergunta do diabo é: mas Fonseca, o que eu tenho a ver com isso? Vai falar com os pastores. Responsabilidade deles, né? Problema deles. Quem está ressuscitando o meu poder todo dia são eles. Eles é que estão ressuscitando esse meu poder na mente do povo, pelo medo, pelo pânico, pela invocação, não é? Porque invoca para sair. Eles, nessas reuniões, os demônios são chamados, são invocados, fazem parte do show. Tem lugar onde o cara diz: agora vamos esperar um pouco, o possesso vai ficar aqui, está amarrado, enquanto nós vamos aos nossos comerciais. Aí vai aos comerciais, aí volta, o possesso espera, eles continuam. Não é? Então tem que falar com essa moçada que está trabalhando, são os sacristãos, extremamente cristãos, de forças diabólicas que brincam com as pessoas no mundo. A respeito do assunto de ontem, tem uma pergunta também. Prefere que eu faça agora? Pode fazer. Porque a gente estava falando, você falou a respeito de quando uma pessoa fica possessa e entra num acordo, num conluio com a possessão e fica ali com aquele olhar. Isso aí que eu estava dizendo. E o contrário não, mas existe a possibilidade de uma pessoa estar. Você acha que existe a possibilidade de uma pessoa estar possessa e não saber? Ah, sim. De não ter esse conluio e aquilo ficar a vida inteira dela? Ah, sim. Existe sim. E eu posso contar vários casos a respeito disso, né? E Chico? Aquela questão do Fernando de ontem também me deixou um pouco dentro disso que o Daniel falou. O Fernando perguntou se é possível que um demônio possua uma pessoa e ali ele não tenha relações sexuais e sentir aquilo como normal. Todas as sensações normais, né? E no finalzinho ele coloca, a pessoa parece que tem uma vida inteira assim, nesse processo. Né? Então essa coisa que a pessoa está possessa, porém sem saber. Olha só, a primeira questão que eu levantei aqui foi sobre a natureza e a origem dessas criaturas. Não é que a gente simplifica dizendo é demônio, mas a demônio é anjo caído. Anjos caídos são os que caíram com Satanás. Então a explicação está dada e está feita. Qualquer coisa é isto aí. Embora a Bíblia não tenha nunca nos dito a natureza dessas manifestações, ela não explicite. O Novo Testamento explicita a figura de Satanás, mas não faz nenhuma descrição sobre os demônios e sobre os espíritos, que são chamados de espírito imundo, espírito maligno, demônios. E quando Jesus, naquele caso, depois da transfiguração, viu os discípulos não expulsando um determinado demônio, ele disse: esta casta, que ele designou, portanto, naturezas e dimensões, ambiências, resistências, hierarquias, caráter, não é? Naturezas desses seres. Mas no mais, você vê a mobilidade de Satanás, que se transforma até em anjo de luz, em ministro de justiça. Essa é a mobilidade é muito grande dele.
Mas a questão sobre a natureza deles e de onde eles procedem é uma coisa que não aparece. Não existe nas escrituras uma demoniologia? Não, ela existe nos textos que influenciaram profundamente os apóstolos. Por exemplo, a gente vê Paulo sendo influenciado por textos que foram produzidos nos 400 anos do interregno entre Malaquias e Mateus. Você vê ele sendo profundamente influenciado pelo livro de Enoque, por exemplo. De onde vem a ideia de terceiro céu? O livro de Enoque. De onde vem a ideia dos anjos sentirem atração por mulheres? Vem de Gênesis 6, mas a força dessa explicação está no livro de Enoque. Como é que se entende 1 aos Coríntios, capítulo 11, que a mulher tem que usar véu por causa dos anjos? É obviamente um eco de Enoque. Você vê toda a definição de principados, potestades, poderes, aquilo tudo, vem do livro de Enoque. E não influenciou só Paulo, influenciou uma geração inteira. Judas, o irmão do Senhor, na epístola dele, cita o livro de Enoque, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, obviamente não se referindo ao Enoque histórico, mas ao texto atribuído ao Enoque histórico, ao pseudoepígrafe, produzido 300 anos antes de Cristo. E cita na íntegra o texto do livro de Enoque, né? Eis que vejo o Senhor com suas santas milícias, e fala da volta do glorioso ao mundo, né? E a epístola de Judas é uma súmula, uma pílulazinha do livro de Enoque. Assim como a segunda epístola de Pedro é outro resumo do livro de Enoque. Então não dá para a gente negar a influência do conteúdo do livro de Enoque na mentalidade de toda aquela geração, inclusive apostólica, e inclusive transferindo o conceito por o verificarem verdadeiro, por o verificarem passável pelo crivo do evangelho que eles tinham visto em Jesus. Eles importaram o que foi útil para o Novo Testamento. Não importaram o livro de Enoque todo, mas importaram o que foi útil, os conteúdos. Ora, se é dessa importação que a gente tem quase tudo que a gente sabe sobre o mundo espiritual nas cartas